fui convidado para servir de bênção para vocês, e vocês é que têm servido de bênção para mim. Ontem mesmo, né, eu mandei, porque tudo que eu ouço aqui, que acabei de ouvir agora do pastor Estevão, que ouvimos ontem, eu tomo nota. E quando eu sou abençoado, eu não fico a bênção para mim, eu compartilho. Então, a gente tem um grupo do WhatsApp dos pastores, metodistas vivos, e eu partilhei para eles assim um resumo do que Deus falou ao meu coração através de vocês. E eles foram muito abençoados. E eu vou falar para vocês, quando eu transmiti isso para eles, com muito amor, eu transmiti com os olhos cheios de lágrimas, por causa da presença de Deus. Essa manhã, mais uma vez, né? A presença de Deus. E é incrível, mas o pastor Estevão falou sobre uma janela que espelha, né? Que espelhou a glória de Deus à luz. Eu vou tocar nesse assunto agora, nessa manhã. Ele falou da neta dele. Eu tenho uma neta e está aqui no meu script falar da minha neta. Ele falou da esposa, né? Bom, eu esqueci de me apresentar minha esposa. Está lá. Fique em pé aí. Eu vejo a beleza de Deus nessa mulher. Não sei se você me entende, né? Eu vejo mesmo. Deus me abençoou. Mas sabe quando é que eu encontrei essa garota? Foi quando eu tinha 16 anos de idade. E eu tive um renovo espiritual. Eu nasci na igreja. Quase que eu posso dizer assim que eu nunca fui convertido, porque eu sempre fui convertido. Uma coisa bem doida assim. Mas aos 16 anos de idade, eu tive uma experiência, um renovo, uma coisa, um enchimento do Espírito, uma coisa extraordinária. E eu retornei para a igreja, que eu tinha ficado afastado 3 anos, por pura falta de entrosamento. Eu não era mais criança e não era jovem e não tinha nada para adolescentes, então eu estava desenturmado e eu fiquei fora. Mas lia a Bíblia todos os dias, orava, pedia perdão, pedia não me leve nessa situação meio embaraçosa da minha espiritualidade. E com 16 eu voltei com tudo para a igreja e passei a buscar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E foi buscando a Deus em primeiro lugar que mudou o pastor da igreja. E ele tinha 11 filhos, 7 filhas. E quando a família inteira estava lá no dia do culto de acolhimento, de recepção assim da nova família, todos se postaram à frente para cantar uma canção. E a canção dizia assim: estou feliz com esta nova família. Eu falei, eu também. Por quê? E ontem, foi o pastor Pontes que pregou também ontem, né? Estou aprendendo a conhecer as pessoas aqui, os pastores pelo nome. Esse pastor também arrebenta a boca do balão, né? Ele é um espetáculo, eu diria. Fora de série. E ele falou sobre Deus falar ao seu ouvido. O pastor Estevão hoje também falou sobre isso. Irmãos, eu não sou um homem de muitas visões e de revelações. Deus costuma me falar através da Bíblia. Mas assim, raramente, Ele me falou ao pé do ouvido. Estava lá eu, com 16 anos, de braços cruzados, em pé, eu lembro, vendo a família postada. Quando eu passei os olhos sobre a Cristina, uma voz me disse claramente: esta vai ser, ei, essa aí é sua esposa, vai ser sua esposa. O problema é que Deus só falou comigo, sabe? Deu um trabalho para conquistá-la, mas chegamos lá, valeu a pena.
Foi uma benção. E eu lembro que com 16 anos de idade, pobre, estudando na escola estadual, trabalhando de dia, e eu trabalhava na Record, um dos diretores, eu era office boy, ele tinha comprado um carro daqueles, sério, eu tinha acabado de contemplar o carro do meu chefe, e a minha perspectiva de ter um carro daquele era bem, até hoje é complicado, sabe? Eu olhei assim, contemplei, vi a diferença, a discrepância entre eu e o meu chefe. Com fama, né? Porque eu até podia dizer o nome dele aqui, que vocês vão conhecer, mas não, isso não me interessa. Pessoa conhecida, famosa, de dinheiro, com carro, tudo, e aquele contraste. Não é para você ficar com dor de cotovelo, para você ficar com inveja, para você ficar se sentindo para baixo. E eu, naquele mesmo dia, recebi uma missão como office boy, 2 passes, um para pegar o ônibus para ida, outro para volta. E eu decidi embolsar os passes no bolso, economizá-los e caminhar a pé. Tal era Pindaíba. Olha o contraste. Só que, em vez de eu estar com dor de cotovelo, invejoso, me sentindo mal, me sentindo por baixo, gente, eu era a pessoa mais feliz e mais confiante sobre a face da terra. E ali, economizando com os 2 passes no bolso, em cima do viaduto, indo para cumprir a minha missão, caminhando, camelando, digamos assim, né? Eu cantava um cântico, cheio de alegria, cheio de gozo. Cantava um cântico que os antigos devem conhecer. Quando a glória é glória, quando a glória é glória, quando a glória entrar no coração, louvarás bem alto ao teu Pai Celeste, quando a glória entrar no coração. Gente, quem tem essa experiência da glória é a pessoa mais feliz do mundo. E essa é a experiência da santificação, como falou o pastor Rino, é o relacionamento, é a comunhão, é o contato com Ele que nos santifica, que nos vivifica, que nos renova, que nos dá a vitória. Deus em nós, isso não tem preço, não tem preço. Então vamos lá para as promessas de Deus no Antigo e no Novo Testamento se cumprindo no Novo. Olha, ontem eu fiquei admirado, eu nunca tive alguém assim me assistindo com tanta habilidade, né? Parece que adivinha, tem alguma, depois veja como é que está o espírito de adivinhação. Porque ontem a gente falou sobre o que nos distingue como wesleyanos, a nossa doutrina, uma questão distintiva. Eu vejo aquele grande rio de Deus, que sai do trono de Deus, e ele tem muitos afluentes. Um dos afluentes, as igrejas reformadas. Outro, os batistas, né? E tem lá um afluente wesleyano, que tem uma contribuição e uma mensagem significativa, um papel, assim como os outros têm. E a gente mostrava que a nossa distinção é uma confiança, uma fé no poder da graça de Deus, para que a gente possa viver uma vida de vitória sobre o pecado. E aí falávamos em Romanos capítulo 7, quando muitos eu diria, cristãos, queridos irmãos, entendem que aquilo é um retrato autobiográfico do apóstolo Paulo. Eu procurei demonstrar pela boca do próprio apóstolo Paulo, dentro do próprio capítulo 7, versículos 5 e 6, dentro do próprio contexto de Romanos, capítulos 6, num contraste com o capítulo 7, capítulo 8, num contraste com o capítulo 7, mostrando que não é
ali um autorretrato, porque o cristão não é mais escravo do pecado. A carne, ele ainda está na carne. A carne ainda, de alguma maneira, milita contra o espírito. Mas nós não devemos andar segundo a carne, porque se andarmos segundo a carne, morreremos, é um caminho de morte. E isso é dito para cristãos. Que morte é essa? Senão a própria perdição. Está em Romanos capítulo 8, na sequência. A lei do Espírito e da vida, Cristo nos libertou. Termina o capítulo 7 com um brado de vitória, com uma exclamação de vitória, meus irmãos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Não é para a gente viver uma vida de derrota. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. A luta é grande, mas a gente tem toda a armadura de Deus, a gente tem toda a graça do Senhor, um arsenal, e as armas da nossa milícia não são carnais, antes são poderosas em Deus, para a gente poder enfrentar as fortalezas do diabo, do inferno, do mal, do pecado, destruí-las e levar cativos a Cristo, a Deus, os nossos pensamentos. Uma purificação interior na alma. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Eis aí talvez a questão distintiva, e que nós sirvamos de exemplo, porque não basta pregar essa mensagem, ela deve ser vivida, né? E a gente não deve testemunhar dela dizendo eu tenho, não é com afirmações, é com atos, com expressões, né? Vamos lá então, olha, a promessa do Antigo Testamento é esta: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 e Ezequiel 36, 27, o que diz? Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Aí eu pergunto para vocês, pergunta simples: esta promessa de Deus feita, essas duas que estão coligadas, feitas no tempo, nos dias do Antigo Testamento, elas já se cumpriram ou é coisa ainda escatológica por vir? Está entendendo? Isso aqui é só para depois da segunda vinda de Cristo? Ou o Espírito Santo já foi derramado? Ou nós já temos a unção do Santo? Ou nós já, pelo Espírito, somos novas criaturas? Então é para a gente pensar. Agora, essa questão de Salvador e Senhor, você sabe, tem muitos que advogam hoje em dia, chegam à audácia de afirmar o seguinte, que no Novo Testamento é possível você aceitar Cristo como Salvador e não tê-lo como Senhor. Esse negócio de ter Jesus como Senhor não tem nada a ver com salvação, é para discipulado. Então quem quiser seguir o caminho do discipulado, que não é necessariamente o caminho da salvação, então tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e tem que seguir a Jesus. Mas a salvação é outra coisa. A salvação é uma questão de fé meramente e de receber o perdão. Tem gente que ensina isso categoricamente. Outros não chegam a tanto. Mas mesmo que não chegam à pachorra de afirmarem que é possível ter Cristo como Salvador sem tê-lo como Senhor, eles na prática pensam assim. E são muitos. Sabe quantas vezes aparece no Novo Testamento
palavra Senhor relacionada a Jesus Cristo? 664 vezes. Sabe quantas vezes Jesus Cristo é chamado de Salvador no Novo Testamento? 24 vezes. 664 versos 24. Não quer dizer que Jesus Cristo seja menos Salvador do que Senhor, mas certamente significa que antes dele ser Salvador, ele é Senhor. Vamos lá então, eu vou, agora não vai ter slide para isso. Tem uma canção, boa parte das minhas pregações é Cristina que me entrega de mão beijada, minha esposa. Eu estava preparando lá um sermão da semana, e de repente ela estava ouvindo uma música, ela encafifou com a música, e ela começou a falar, olha, tem uma música que tem uma mensagem estranha, queria que você ouvisse. Aí ela me falou, era uma música que tem um título Raridade. Aí ela me chamou a atenção. Veja o que está dizendo a música. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Você não acha isso muito estranho? E outra, o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Aí tinha mais coisa na mensagem. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Por isso essa questão do espelho. Se somos um espelho para refletir a imagem do Senhor, mas o mundo não está notando, não é de se estranhar? Que raio de espelho é esse? Você está refletindo o quê e para quem? Vós sois a luz do mundo, para refletir a luz desse grande sol da vida, nesta vida, diante da humanidade. Mas não chore, olha a palavra de consolação, não chore se o mundo não notou, Deus está vendo que você é luz, mas você tem que ser luz para Deus, você tem que refletir a glória de Deus para Ele mesmo, ou é para o mundo ver? Você recebe o Espírito Santo para ser testemunha de Deus lá no céu, diante dos anjos de Deus, ou é para o mundo ver? O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que está em você, então o pecado é café pequeno, o pecado não pega nada, o pecado não separa você de Deus. Então você, uma vez salvo para sempre, independente do que você vai fazer, do que você fizer, então sossega. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,13, porque se viverdes, ele falando aos cristãos em Roma, porque se vocês que são cristãos, se vocês viverem segundo a carne, morrereis. Então não tem dessa de passar a mão na cabeça do cristão e dizer assim, olha, não se incomode, o que você fez ou faz ou deixou de fazer não vai mudar o passado, você está escolhido definitivamente e pronto, e acabou. Você não precisa permanecer, você não precisa vigiar, todas aquelas exortações de Deus, você não precisa levar a sério. Se dissermos, veja só, que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1,6. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido, e desculpa ficar bravo nessa hora, é depois de termos recebido, de fato, o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que você fez ou deixou de fazer, então, não importa, é café pequeno. E ainda para piorar mais a situação, termina dizendo, se você desistiu, não tem problema.
Deus não vai desistir de você. Então, pode apostatar na boa. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Você pega lá o capítulo 9, você está na 1 Coríntios 10, 12. Só que o apóstolo Paulo, isso aqui não está dividido em capítulos, quando Paulo escreveu, né? Capítulo 9, o final. Paulo diz o seguinte, acho que é a partir do versículo 27. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Todo mundo corre na arena, mas só um ganha um prêmio. Correi de tal modo que o alcanceis. Atentem para o exemplo de nossos pais no passado. Todos eles foram batizados em Moisés. Foram batizados no mar e na nuvem. Todos comeram de um só maná espiritual. Todos eles experimentaram desta tremenda salvação. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão porque pereceram no deserto. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Estas coisas foram escritas para nosso exemplo, para que a gente não venha incorrer no mesmo erro. E ainda tem uma frasezinha bem xoxa. Ele está aqui para te levantar, amém. Se o mundo te fizer cair. Aí eu lembro de uma música que dizia assim: eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Conhece essa música? Quem é que cantava essa música? Lilian, né? Cátia? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Porque as pessoas se fecharam para mim. A culpa são os outros. O que eu podia fazer? O mundo me fez cair. A culpa é do mundo. A culpa é da mulher que me deste. Eu já ouvi isso em algum lugar, não foi? Essa transferência, fazer de nós um objeto passivo, não responsável por nossas atitudes, que não pode resistir ao diabo, que não pode resistir à tentação, que vai fazer o que o mundo me fez. E é mais ou menos assim: o mundo me faz cair, Deus me levanta, e eu não faço nada. Quando o mundo quer, ele me derruba. Se Deus quiser, ele me levanta. Eu não faço absolutamente nada. Eu sou um objeto passivo diante do mal, diante do capeta, diante do mundo. Deus me deixou à mercê do mundo, à mercê do mal. Deus não tem graça para mim. Deus não me dá força. Ele me dá mandamento. Ele exige de mim e não me dá nada para poder vencer. E então quando o mundo vem, quando o diabo vem, eu não posso seguir o exemplo de Cristo, eu não posso resistir à tentação, eu não posso vencer porque eu não tenho força. Quem sou eu para enfrentar o diabo, o mundo? E o mundo me faz cair. Culpa é do mundo. Se Deus quiser, ele me levanta também. Então você fica aí na boa, mero sujeito passivo, um fantoche na mão do mundo. Eu diria quase um fantoche nas mãos do próprio Deus. Agora vamos falar da verdadeira libertação então? A verdadeira libertação do cristão não é a de uma consciência culpada, mas das amarras que o impediam de amar a Deus de todo o coração. Liberdade é o amor governando o coração e a vida. A salvação em Cristo não é uma proposição a ser aceita, mas uma pessoa a ser amada
e obedecida como o Senhor que é. Essa frase aqui eu peguei de um nazareno. Santidade significa mais do que fazer certas coisas boas e não fazer certas coisas más. Significa ser totalmente dedicado a Deus e separado de tudo que é pecaminoso. Ela é tanto posicional como prática, e a gente vê isso em 1 Coríntios. Aos santificados em Cristo e chamados para serem santos. 1 Coríntios 1, 2, aqueles corintianos, digamos assim, né? Que sabemos eram criancinhas em Cristo, andavam na carne, foram duramente exortados pelo apóstolo Paulo, são chamados de santos. Então, é posicional a santificação? Sim. Foram eles lavados pelo sangue de Jesus. Tem eles o perdão. Mas foram chamados para serem também, na prática, santos. Então ela vai além do posicional. Eles são declarados santos, mas também são exortados à prática da santidade. E como são em 1 Coríntios. A santidade é relacional. Santidade é derivada do nosso relacionamento com Deus, que é santo. Santidade não é algo que possuímos, mas um relacionamento no qual nós entramos. Tudo que tocar o altar será santo. Êxodo 29, 37. A relação precisa ser mantida. Aí é que eu falei que eu tenho uma netinha também, né? Olha lá. Quando ela tinha 2 anos e 9 meses, essa minha netinha aprontou dessa. Ela estava brincando em cima de uma cadeira. Eu conto isso para explicar o instinto da rebelião humana. O que é que levou o Adão a ser o Adão, a sair, a quebrar esse relacionamento? Ela estava brincando em cima da cadeira, aí meu filho Samuel chegou para ela: Helena, desce já dessa cadeira. Ela estava em pé em cima da cadeira, brincando à vontade. Aí ela disse para o pai: pai, eu não quero ser obediente. Aí o pai pergunta: filha de 2 anos e 9 meses, por que cargas d'água você não quer ser obediente? A resposta pura e simples: porque eu quero ser feliz. Na prática, o que é que isso significa? Ser obediente à sua voz, ao seu mandamento, implica na restrição do meu espaço de liberdade. Eu estava muito bem, folgado e feliz, brincando, e o Senhor está quebrando, o Senhor está tolhindo, o Senhor está cortando o meu barato. É isso, não? Afinal de contas, o Senhor está cortando o meu barato. Eu estava aqui na boa, eu estava muito bem. Muito da ruptura do relacionamento do homem com Deus passa por aí. Um desejo de independência, uma certa desconfiança. Eu não quero ser obediente, porque parece que obedecer vai implicar em infelicidade ou restrição da minha liberdade, da minha felicidade, do meu prazer. Eu não posso confiar muito na sua palavra, porque eu acho que o Senhor está me restringindo. Eu acho que o Senhor não me ama. Veja que a tentação da serpente em relação a Eva tinha esses elementos. Deus está escondendo algo de você. Se você comer, você vai experimentar um prazer novo. Se você comer, você vai experimentar um conhecimento novo. Deus está inibindo o seu progresso, as suas experiências de vida. Não confie nele. Deus deu aos seres humanos tanto poder, tanta inteligência, mas era para ser usada a inteligência, né? Mas aí usou sem a confiança, sem o amor. De fato, vamos lá,
o meu filho Samuel, ao dar aquele mandamento para a sua filha, o que ele queria? Ele queria acabar com a alegria dela? Ou ele queria que a alegria dela durasse muito mais tempo? Está me entendendo? Sem quebrar a cabeça. Ontem, eu quebrei a cara. Eu quebrei a cabeça, eu bati aqui no ar-condicionado. Não queria que você se machucasse. Deus não é contra a sua alegria, é contra a sua felicidade. É que Ele é mais experiente que você, mais sábio que você, e Ele quer preservar você, quer o seu bem. Só que a questão é que muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Vamos seguir em frente. A restauração da presença de Deus. Então, lá no Éden, capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, Deus andava com o homem no Éden. Quando eles pecaram, quando Adão e Eva pecam, eles é que se escondem de Deus. O pecado nos separa e o pecado nos afasta de Deus. Agora, repare bem, Deus foi ao encontro do homem. A graça preveniente está aí presente. É Deus sempre em busca do homem. Deus nunca abandonou a humanidade. Até mesmo Caim, quando pensa fazer o mal, Deus vai ao encontro de Caim, meus irmãos. Ou não vai? Deus vai ter uma conversa com ele. Deus manifesta graça nessa ação. Deus sabe o que está passando pela cabeça, o que está no coração dele. Deus o visita. Mas não é com uma graça irresistível. Ei, sei lá vem o arminianismo. Deus não impediu a Caim, mas Deus se manifesta a ele e ainda diz: compete a você controlar esse ímpeto assassino. Não é com essas palavras, mas leia lá e veja se não é isso que ele está querendo dizer. A graça de Deus. Agora é interessante ver Deus buscando o homem. Ele cobre a sua vergonha, ele está agindo, ele está prometendo já lá naquelas ações de julgamento. Ele chega e diz para a serpente: um nascido de mulher vai travar uma batalha, descendente, uma semente de mulher, vai travar uma batalha com você. Você vai morder o calcanhar, mas ele vai pisar a sua cabeça. E em Levíticos 26, 12, uma promessa: andarei entre vocês e serei o seu Deus. E esse andar aqui, o andarei, é o mesmo andava. Olha o propósito de Deus: restaurar. O relacionamento é comunhão. Irmãos, a santificação não é outra coisa a não ser a restauração da comunhão com Deus. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vou fazer com que vocês andem nos meus caminhos, na minha vontade. Eu vou mudar o coração de vocês. Eu vou habitar em vocês, eu vou estar com vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos para enfrentar a tentação, para enfrentar o diabo, para enfrentar o mal. Eu com vocês. É isso aí. Bom, habitará no céu. Tem um montão de coisa aqui, mas já falei. A renovação, então, da imago Dei, renovados à imagem do Criador, Colossenses 3:10. Esse é o modo preferido de caracterizar a santificação, por englobar as dimensões individual e social, predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho, Romanos 8:29. Aqueles que de antemão conheceu, segundo a sua prece, Ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Segundo Coríntios 3:18. Novo homem criado para ser semelhante a Deus. Efésios 4:24. A dimensão social se vê no seguinte: Wesley disse que a nossa santificação ela é missionária. Por quê? Porque ela está voltada para a santificação do mundo. Ele disse assim: a vossa
própria natureza é dar sabor a tudo que vos rodeia. Portanto, quando a luz de Cristo brilha em nós, essa luz não pode ser escondida debaixo do alqueire, ela precisa ser colocada no velador, no lugar mais alto, para iluminar, para que os outros de fora, que não são crentes, possam ver as nossas boas obras, que são frutos do Espírito, que a luz vem dele, e possam glorificar o Pai Celestial. Esse é o propósito. Se Deus pode mudar uma vida, pode santificar alguém, a partir desse alguém, mais vidas podem ser transformadas. Ele pode transformar um lar, não pode? Ele pode transformar uma vizinhança. Ele pode transformar, impactar uma cidade, um país, um mundo. A gente foi chamado para fazer discípulos de todas as nações. As pessoas precisam ver algo da glória de Deus em nós. Então nada disso, se o mundo ainda não reparou, não importa. Deus está vendo, importa sim. Tem muito texto da Bíblia que diz que importa, que a gente não pode ser motivo de escândalo. Ai daquele que for pedra de tropeço. Padrão da santidade. Qual que é o padrão da santidade? Para complicar um pouco o nosso lado, é Jesus Cristo. Só isso. Semelhantes a Cristo, que é a perfeita expressão de Deus Pai. A semelhança de Deus é o padrão da nossa santidade, nosso alvo permanente. Devemos imitar a quem? A Deus. Efésios 5:1. Seguir o exemplo de Cristo. João 13, 14 a 15. O que é que Jesus diz lá, naquele dia da ceia? Ele diz, o texto pelo menos diz assim: sabendo que todas as coisas haviam sido postas debaixo de seus pés. Qual foi a atitude consequente? Produto da consciência daquele que sabe que tem todo o poder no céu e na terra, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Pegou uma bacia, encheu d'água, pegou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos e disse: se eu sou o mestre, agir assim com vocês, vocês devem agir assim uns com os outros. Devemos seguir um modelo, um padrão do nosso mestre. Devemos imitar a Cristo, seguir o seu exemplo, andar como Cristo andou. 1 João 2,6. Imitar a Paulo como ele imitava a Cristo. 1 Coríntios 11:1. Agora, onde não é possível imitarmos a Deus? Na onipotência, na onisciência, na onipresença. Tira o cavalinho da chuva que você não chega a tanto. Só há um só Deus, e vai sempre ser assim. Nós fomos chamados, nós fomos feitos, e não apenas chamados, filhos de Deus. Herdeiros com Cristo, co-herdeiros juntamente com Ele, é algo tremendo, mas sempre o adoraremos, só há um Deus verdadeiro. Como podemos imitá-lo? Na prática, perdoando como Deus nos perdoou. Esse é o chamado, Efésios 4:3. E se não, o que acontece? Todo que foi objeto da graça e da misericórdia de Deus, como ouvimos ontem, é um testemunho tão lindo de alguém que encontrou a graça. Foi? Como é o nome do pastor? Tonico? Tino. Bom, você vê que eu estava na dupla já, né? Tino. O Pedro é o Tonico. E ele é o Tinoco. O Tinoco deu esse exemplo. Agora, quando alguém é objeto da graça de Deus e alcança a graça, essa graça transborda. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, falando Jesus aos seus discípulos, a multidão, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem recebeu o perdão de Deus se torna um filho da misericórdia.
o filho do perdão. É inadmissível que não seja um perdoador. Aquele que é produto da generosidade de Deus precisa ser generoso. Se é mão de vaca, eu não sei. Não é? Você não é filho de Deus? Marcado por essa graça, por essa generosidade? Isso é a marca do cristão. Isso é santidade. Lavando os pés uns dos outros, amando como Cristo amou, tendo atitudes de servo, tendo a mente de Cristo, que significa ser humilde como Cristo. Nada de presunção, é servo de todos, não se sente o rei da cocada, não é um juiz, estou na santidade, e começa a apontar o dedo para os outros, não é um legalista, esse nada, não conhece a graça, não conhece nada de Deus, é misericordioso, é compassivo, é generoso, tem um olhar diferente, tem um olhar puro, seguindo os passos de Cristo, pois Cristo sofreu por vocês, deixando-vos o exemplo para vocês seguirem os seus passos. Meus irmãos, esse é o nosso chamado. A perfeição, então, apresentada como um alvo alcançável. Andeis de modo digno da vocação. Efésios capítulo 4. Esforçando-vos diligentemente. Pensa que você fica belo e folgado. Você recebe a energia de Deus, o Espírito, o poder do Senhor, e agora você tem que entrar em ação. Você precisa agir, você precisa querer, você tem sede, você busca, você age, mas não age na carne, age no Espírito, pelo Espírito. Sem Ele nada podemos fazer, nunca vamos ter glória de nada disso. Por mais que a gente possa fazer, tudo que a gente fez foi possibilitado por sua graça, pela obra do seu Espírito em nós. Por isso a gente nunca é arrogante. Agora, o esforço está aí. Esforçando-vos diligentemente, versículo 3, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, versículo 12, até que, esse é o alvo, cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da plenitude de Cristo, varão perfeito. Filipenses 3, de 12 a 14, diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não que eu tenha alcançado a perfeição, diz ele, só que interessantemente, curiosamente, versículos mais adiante ele diz: nós que somos perfeitos, é um negócio para depois a gente conversar, não que eu tenha alcançado a perfeição, mais adiante nós que somos perfeitos, há algum sentido em que ele já tivera, não apenas ele, mas os outros juntamente com ele, alcançaram um determinado nível de perfeição. Mas como diz Wesley, não existe perfeição aqui na terra que não seja passível de aperfeiçoamento. Não sei se você entende, de crescimento. Wesley dizia mais: quando estivermos no céu, continuaremos a crescer. Diz que uma das bênçãos é que nós, no céu, o veremos como ele realmente é. Isso significa, vamos precisar da eternidade afora, para poder enxergar tudo e compreender. Cada dia uma novidade, cada dia nos aprofundando mais nesse mistério de Deus, nesse Deus tão tremendo e maravilhoso. Não é monótono, é uma aventura, é bom demais. A gente nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas nós já experimentamos os primeiros frutos, a gente já tem esse vislumbre, o Pentecostes. Pentecostes. Vemos em parte, um dia veremos plenamente, mas esse dia longo é a eternidade.
prossigo para o alvo, deixo as coisas que para trás ficam. Um alvo alcançável nessa vida, como vemos em 1 João 4,17. Desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Quando é que a gente vai ser como Ele? João diz que é nesse mundo. Mas como assim? Pelo poder do seu Espírito, pela sua graça, não por obras de justiça praticadas por nós, mas por uma graça que é um lavar regenerador, renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós abundantemente, não sob medida, mas foi abundante. Ele promoveu poderosa salvação para nós, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Lucas 1, 69 até 75, tem um ano. Um alvo alcançável nessa vida, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Uma diferença nossa para nossos irmãos calvinistas é que nós entendemos que a graça de Deus se manifestou salvadora para todo mundo indistintamente, que Deus não faz acepção de pessoas, que a expiação é ilimitada. E temos muitos textos bíblicos que apoiam esse ponto de vista, e vemos que mundo, em João 3,16, é mundo mesmo, e a gente não fica ali filosofando e tentando sair pela esquerda e sair pela direita, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Deus quer que todos sejam salvos. Cristo morreu por todos. Ele é propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ele ou ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito 2, dos versículos 11 a 14. Nesta era presente, todos os dias, obra de Deus em nós. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Olha aqui, o pessoal tem medo de falar da inteira santificação, mas é bíblico. Santifica o quê? Parcialmente? Inteiramente. Que todo o espírito, aí para quem é tricotomista eles batem palma, mas para quem é dicotomista fica de boa, porque isso não vai mudar muito. Eu vejo o pessoal se degladiando por coisas. Lá no grupo de pastores metodistas livres estavam lá: bispo, o senhor é tricotomista ou dicotomista? Eu falei: eu não tenho muita convicção a esse respeito, não. Eu acredito que existe alma, corpo e espírito, mas eu não sei distinguir também entre alma e espírito, sabe? Acho que só a palavra de Deus é poderosa para separar alma e espírito, e eu sou humano e eu não chego. Mas o que eu sei é que Deus purifica e santifica a gente exteriormente e interiormente, nas ações externas, mas lá no íntimo, no coração, na fonte de tudo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, né? Porque ainda que eu desse a minha vida, sacrificasse para salvar outros, se não tivesse amor, então seria apenas um ato exterior, com motivações erradas. Mas Deus santifica o interior, as motivações, o olhar, não é? que vem de dentro. É muito lindo poder ver desta forma. O santifica inteiramente. Então, para mim, tudo bem. Alma, espírito, interior.
e o corpo de vocês preservados, irrepreensíveis, não é uma palavra forte? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Chamados à santidade. Fomos chamados à santidade? Tem textos no Novo Testamento, já falamos do Antigo? Tem. Chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Romanos 1:5. Não é um livro da graça, não é um apóstolo da graça, que chama, Deus está chamando um povo para a obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu virei a ele, me manifestarei a ele. Chamados para serem santos, Romanos 1:7. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Romanos 6:19. E Romanos 12? Gente, Romanos 12, Paulo faz uma exortação mais apelativa. Sabe aquele apelo que ele apelou mesmo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, a Deus, uma consagração de si mesmos em sacrifício, uma dedicação da vida no altar de Deus, uma negação de si mesmo e propondo a vida para que se cumpra em nós a vontade de Deus, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que você tem que ter? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis em vida, aqui e agora, aquela que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O amor seja não fingido. Quanto? Aqui e agora. Amai os vossos inimigos, não amaldiçoem a ninguém. Não paguem o mal com o mal, paguem o mal com o bem. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ele não está recitando o Sermão da Montanha, que muitos dizem que é para o milênio, ou é para uma vida depois da segunda, para o céu. Gente, aquilo é o padrão do cristão. Aí eu já estava entrando em escatologia. Tem uma turma aí, eu não vou dar nome aos bois, vocês entendem melhor do que eu, mas que diz: algumas palavras de Jesus foram dirigidas aos judeus, outras palavras de Jesus foram dirigidas para a igreja. Não vamos confundir as coisas. O Sermão da Montanha é para o milênio, Para de conversa fiada. Se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se você preferir acreditar que isso foi palavra para outro, fique à vontade. Não é? Eu não vou cair nessa. Wesley dizia: os cristãos precisam tomar essas exortações bíblicas seriamente. Não devem assumir uma postura passiva de seres impotentes diante do pecado. Além disso, a história da igreja está repleta de cristãos que consideraram possível viver em santidade. E aqui eu quero terminar por hoje. Não leiam lá, vai lá, eu vou passar tudo para vocês. Vem cá, vai, olha para mim, está lá, né? É a conclusão, né? Da mensagem no dia de hoje. Hebreus capítulo 12, não vem depois do 11? O que tem no 11? Os heróis da fé, uma galeria que deixa a gente com vergonha, não é? Que quando a gente lê, a gente fala, gente que pela fé venceu, enfrentou o mal, enfrentou o pecado, enfrentou
enfrentou as tentações, enfrentou as provações, pessoas venceram pela fé. Uma fé que atuou pelo amor, uma fé operante, não uma fé que é blá blá blá, uma fé transformadora, uma fé que faz a gente agir diferente, uma fé que nos bota em relação, em conexão com Deus, que muda o coração, que muda a vida, que muda a atitude. Amém. Amém. E depois de toda aquela galeria de heróis da fé, pasmem, a palavra se volta para nós, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Quem são eles? Os da galeria do herói da fé, agora acabou de falar deles. Eles são testemunhas, mas como que eles são testemunhas? Testemunhas de que é possível. Amém. Testemunhas que dá sim. Que a realidade não é o pecado, a realidade é Cristo em nós. Que a gente não tem que se conformar ao pecado, a uma vida vazia, uma vida de cabisbaixos, oprimidos, de escravos do mal. Eles venceram e servem de testemunhas contra todas as nossas desculpas esfarrapadas. Quero ver no dia do juízo final, a gente chegar lá e falar assim: ah, Senhor, não deu. Não deu como? Para ele deu, e por que não deu para você? Ah, o Senhor não operou devidamente em mim. O Senhor falhou. Seu espírito não foi. Se o Senhor quisesse me levantar, o Senhor teria me levantado. O Senhor não me levantou, estava esperando que o Senhor me levantasse. Isaías capítulo 5. Essa passagem é fortíssima. Isaías 5. A vinha do Senhor. Aí Deus diz assim: eu fiz de tudo para essa vinha produzir frutas boas. Fiz de tudo. A vinha é Israel, a nação do Antigo Testamento. E aí Deus lança um desafio. Haveria alguma coisa que eu devia ter feito que eu não fiz para que ela produzisse frutas boas? Eu falhei em alguma coisa? Ou eu realmente provi todas as condições para que ela produzisse devidamente? Vinde arrazoemos. Deus chama você para julgar as ações dele. Deus é justo. Veja se eu deixei de fazer alguma coisa por ela, para que ela produzisse coisas boas. Dei todas as condições, preparei a terra, dei tudo, mas produziu frutas amargas, e o juízo é pesado. Mais uma vez a graça aqui atuando de modo resistível, não de maneira coerciva, não de maneira irresistível, não de maneira a garantir o resultado. Há um sinergismo. Não produziu, não foi porque Deus não quis. Quantas vezes eu quis, como a galinha para seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Eu quis, vocês não quiseram. Eu agi, vocês restringiram, porque vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Palavra de quem? Não é o Estevão falando? Em Atos capítulo 7, falando à comunidade dos judeus. Por que pode resistir ao Espírito Santo? Porque a manifestação da graça é a manifestação da graça em Cristo que vem não por força nem por violência. Você não sabe, Pedro, que se eu quisesse, eu mandaria uma legião de anjos para me defender? Mas ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. Ele pode ser resistido,
podem cuspir nele, podem menear a cabeça, podem zombar dele, podem abandoná-lo. E vocês também não querem ir embora? Visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, desembaracemo-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Em outras traduções, livremo-nos. Livre-se você. Agora é com você. Mas não é com você sozinho, é com você, com toda a armadura de Deus, com toda a graça de Deus, com todo o estímulo de Deus, com todo o exemplo de Deus, e rodeado de uma nuvem tão grande de testemunhas que mostra, que prova para você que é possível pela graça, pelo seu poder em nós. Aleluia. E a ilustração final é essa aqui, dentro desse contexto. Aí tem, mais uma vez, a bicicleta. Eu esqueci de falar que você falou da bicicleta, eu tenho que falar da bicicleta. O pastor Estevam contou o episódio da bicicleta. Quando eu fui aprender a andar de bicicleta, eu devia ter lá por volta de uns 10 anos. E eu fui aprender com um amigo. Minha mãe tinha medo de me dar uma bicicleta, porque achava que eu ia me machucar. Ou também porque talvez não tivéssemos muito dinheiro naquela época. Aí o vizinho tinha uma bicicleta. Eu fui aprender a andar de bicicleta, era a bicicleta do vizinho, muito bacana. Só que a bicicleta mais desgramada, digamos assim, que existe no mundo. Ela não tinha proteção, muito velha, não tinha proteção para corrente, sabe? E eu ainda aprendendo, todo desequilibrado, e andávamos descalços, né, na rua. E o meu dedão entrava lá, não tinha proteção para corrente, e entrava lá dentro. Gente, o negócio era feio. Isso aqui não foi nada, só um arranhãozinho. Cortava mesmo, lascava. Sangue para todo lado. Às vezes houve ocasiões que eu vi o osso. Foi fundo. Me machuquei na primeira tentativa. Me dei mal. Aí você acha que eu desisti, né? E por que eu não desisti? Todos os meus amiguinhos estavam andando de bicicleta. Eu estava rodeado de uma nuvem tão grande de testemunhas. E diziam, é possível. Dá sim. Eu ia tentar de novo. E a segunda vez eu cortei o dedão novamente. Sarava, ia tentar de novo. Terceira. Foram 5 episódios. 5. Um pior do que o outro. Até que eu aprendi naquela bicicleta ruim. Por que eu não desisti? Porque até, olha, pasmem, olha, não é machismo isso. Mas eu como garoto, eu acho que eu tinha um pouco. Até as meninas andavam de bicicleta. A minha mãe sabia andar de bicicleta. Isso mexia com os meus brios. Eu não posso aceitar o fato de que eu sou um fracasso, que o meu negócio é cair, ou desistir de tentar. Eu estou rodeado de uma nuvem tão grande de testemunha, gente que venceu. Louvado seja o Senhor. Amém, amém. Obrigado, bispo Yuri. Isso é comida de primeira, pão do céu, comida boa.